o caçula de uma das famílias mais famosas da história da música. Possuía beleza, talento e riqueza, mas não aguentou o peso da fama e acabou no mundo das drogas e depressão. Conheçam todos os detalhes da vida breve, intensa e trágica de Andy Gibb. Andrew Roy Gibb veio ao mundo em 5 de março de 1958, na cidade de Stratford, Inglaterra. Tinha 4 irmãos: Barry, os gêmeos Robin e Maurice, e sua irmã Leslie Evans. Ele era o caçula de Barbara e Hugh, ela uma cantora e ele um líder de banda. Quando Andy tinha apenas 6 meses, sua família, que enfrentava dificuldades financeiras, concordou em se inscrever em um programa de migração assistida para a Austrália. A Austrália estava necessitando de mão de obra e colonos, então o governo britânico ofereceu o pagamento da viagem para aqueles dispostos a embarcar, prometendo-lhes boas oportunidades naquela terra distante. O jovem Andy e todos os seus irmãos partiram para a Austrália em 59 a bordo do navio Fairseas. Curiosamente, entre os inúmeros passageiros britânicos a bordo, estava uma bailarina chamada Ann Jones, que anos mais tarde daria à luz a uma filha famosa na música, Kylie Minogue, orgulho da Austrália. Em 67, após 8 anos de residência na Austrália, Andy e sua família retornaram à Inglaterra. Seus irmãos mais velhos já haviam feito certo nome na Austrália, fizeram sucesso na televisão e deram início à sua carreira musical, apresentando-se em pequenos clubes sob o nome Bee Gees. No entanto, seria na Inglaterra que alcançariam o auge da fama, tornando-se eventualmente uma das bandas mais icônicas e reverenciadas da história. Andy sempre foi uma criança alegre, divertida e muito travessa. Ele era o queridinho de seus pais, que relevavam todas as suas peripécias. Na verdade, muitos argumentavam que talvez o tenham mimado um pouco demais. Tom Kennedy, grande amigo da família Gibb, produtor e diretor de cinema, compartilhou suas lembranças da infância de Andy. Ele era um garoto sapeca, mas com um coração de ouro, e todos em sua família o adoravam. Sua mãe, Bárbara, relatava como às vezes o mandava para a escola, mas em vez de ir, ele se escondia nos estábulos e passava o dia dormindo entre os cavalos. Depois, ele voltava cheirando a feno, mas jurava de pés juntos que havia frequentado as aulas. Graças ao enorme sucesso dos Bee Gees, Andy desfrutou de uma infância muito confortável, com muito mais dinheiro do que era comum para alguém de sua idade. Com apenas 12 anos, seus pais disponibilizaram um luxuoso Rolls-Royce com motorista particular para levá-lo à escola e onde ele quisesse. Inicialmente, isso divertia seus colegas de classe, mas, como frequentemente acontece, eles acabaram odiando Andy e praticando bullying com ele. Seu irmão Barry incentivou Andy a seguir seu próprio interesse pela música, presenteando-o com seu primeiro violão. Por causa da carreira dos seus irmãos, ele também desfrutou das vantagens do estilo de vida do rock and roll, e como a escola o entediava, ele a abandonou com 13 anos, pegou o violão que seu irmão lhe deu e, em Ibiza, começou a cantar para os turistas, ganhando algum dinheiro fazendo versões das músicas de seus irmãos famosos. A primeira gravação que Andy Gibb fez foi uma música chamada My Father Was My Brother, que ele registrou em agosto de 73. A canção foi composta por seu irmão Maurice. Mais tarde, em uma entrevista à revista People, Andy Gibb compartilhou: "Muitos disseram que eu me arrependeria de ter deixado a escola tão cedo, mas não havia nada que eu preferisse ter feito." Andy Gibb tinha o sonho de fazer parte dos Bee Gees, mas em junho de 74, com apenas 16 anos, Andy fundou sua primeira banda, chamada Melody Fair. A banda recebeu esse nome devido a uma música de seus irmãos. A realidade era que a diferença de idade era muito grande, e Andy não gostava da ideia de ser visto publicamente como o caçula da família, então ele decidiu que queria fazer sucesso por conta própria, seguindo o conselho de seu irmão Barry. E no final de 74, voltou para a Austrália, levando consigo seus companheiros de banda. Foi recebido por sua irmã Leslie, que havia se casado e decidido morar permanentemente na Austrália. Lá, os jovens músicos começaram a trabalhar duro e escreveram várias músicas. Nesse ano, ele fez sua primeira aparição na televisão em um programa australiano chamado Hermes and Girl Show. Infelizmente, a experiência na Austrália não foi como o esperado. Quando os Bee Gees deram início à sua jornada musical na Austrália, eles enfrentaram desafios significativos, incluindo dificuldades financeiras. No entanto, a situação era bem diferente para o irmão mais novo, Andy,
que não estava passando por apertos financeiros, graças à generosidade de seus irmãos. Seus colegas de banda não tiveram a mesma sorte e precisaram se esforçar para sobreviver. Enquanto isso, Andy levava uma vida de festas, envolvendo-se com mulheres e se ausentando por longos períodos. Isso acabou desapontando seus colegas de banda, levando-os a retornar à Inglaterra. Mais tarde, Andy se uniu a outra banda chamada Zenta, que teve certo sucesso local, inclusive abrindo shows para a banda Sweet durante sua turnê pela Austrália, e foi nesse momento que ele chamou a atenção de Robert Stigwood, o mesmo empresário que havia ajudado seus irmãos a alcançar a fama. No entanto, essa empreitada também teve vida curta. Em novembro de 75, com 17 anos, Andy lançou seu primeiro single, uma composição própria, intitulado Words and Music, que inicialmente alcançou apenas a posição 78 nas paradas australianas. Entretanto, essa música viria a se tornar um grande sucesso com o tempo. A vida de Andy Gibb era repleta de altos e baixos, e ele estava prestes a encarar novos desafios em sua carreira e vida pessoal. No dia 11 de julho de 76, de forma surpreendente, Andy casou-se na Austrália com Kim Reader, uma jovem que ele havia conhecido na escola e com quem havia saído algumas vezes. Andy tinha 18 anos na época. Em 77, o jovem casal se mudou para Miami, nos Estados Unidos, onde os irmãos Gibb já haviam alcançado fama mundial e desfrutavam de todas as comodidades que o dinheiro poderia proporcionar. Sendo bons irmãos, eles estenderam um convite a Andy para se juntar a eles. Contudo, a natureza festiva e intensa de Andy não estava preparada para enfrentar o lado sombrio da fama e da indústria do entretenimento. Andy já havia experimentado algumas substâncias ilegais, mas de maneira esporádica. No entanto, ele subitamente se viu imerso em um ambiente onde as drogas eram uma presença constante, e Andy, propenso ao excesso, não conseguiu resistir. O irmão mais novo começou a levar uma vida de festas, excessos e bebidas, preocupando profundamente sua própria família. Sua esposa tentou frear seus hábitos e chegou a ameaçar deixá-lo. Foi nesse momento que Andy decidiu diminuir o ritmo. No início de 77, os Bee Gees organizaram tudo para que seu empresário conseguisse um contrato solo para Andy e imediatamente começaram a trabalhar em algumas músicas para ele. Em abril do mesmo ano, foi lançada a música I Just Want to Be Your Everything, escrita por seu irmão Barry, que também contribuiu com os vocais de apoio. A guitarra foi tocada por Joe Walsh, dos Eagles, que concordou em participar como um grande favor especial para os irmãos de Andy. Barry Gibb conseguiu criar essa incrível canção em meros 20 minutos. Esse breve momento foi mais do que suficiente para dar vida a um hit estrondoso, conquistando diversos discos de ouro e gerando lucros colossais. A música chegou ao topo da parada da Billboard em 30 de julho e se manteve lá por 4 semanas consecutivas. Além disso, alcançou a posição número 1 em países como Austrália e Canadá. Rapidamente conquistou fama como cantor solo e se tornou um favorito entre os adolescentes da época. Sua aparência atraente e sua personalidade cativante o tornaram um ídolo, fazendo-o acumular sua primeira fortuna com seus meros 19 anos. Entre as fãs, ele era considerado o irmão mais bonito e possuidor da voz mais cativante. Você também concorda com isso? Em setembro, Andy lançou seu álbum de estreia intitulado Flowing Rivers, e seu segundo single, a canção Love is Thicker Than Water. Mais uma vez, o sucesso foi espetacular, com a música alcançando o topo da Billboard. Isso solidificou a posição de Andy como uma superestrela, colocando-o no mesmo patamar de seus renomados irmãos. Enquanto Andy prosperava em sua carreira, ele enfrentava problemas pessoais relacionados ao abuso de substâncias ilícitas. O amor e as mulheres cercavam Andy, que era charmoso, famoso e divertido. As festas com substâncias ilícitas se tornaram cada vez mais frequentes. Entre as várias opções de drogas, Andy acabou desenvolvendo um vício em cocaína, conhecida por ser altamente viciante. Andy tinha a vontade de agradar a todos, e era comum vê-lo distribuindo dinheiro durante as festas, comprando drogas, bebidas e pagando as contas de todos. Sua esposa não suportou mais esse comportamento, e Andy implorou pelo seu perdão. No entanto, ela o abandonou e retornou para a Austrália. O que nenhum dos dois sabia naquele momento
era que no exato momento em que ela embarcava no avião, Kim estava grávida. Andy Gibb e Kim Reader oficializaram o divórcio em 15 de janeiro de 78, e apenas 10 dias depois, sua filha Peta veio ao mundo. Em entrevista à revista People em 88, a ex-esposa disse: "A cocaína se tornou seu primeiro amor. Ele ficou deprimido e paranoico. Ele não era o homem com quem me casei." Recentemente, a filha de Andy revelou que não teve a oportunidade de conhecer o pai. Ela sabia que tinha um pai que era um cantor famoso, mas para Peta, Andy Gibb era apenas uma voz do outro lado do telefone, alguém que ela ouviu em algumas ocasiões. Peta já revelou que gostaria de ter convivido com seu pai. Não tive a chance de conhecer meu pai tão bem quanto deveria. À medida que cresci, aprendi que ele era famoso e que tinha irmãos famosos, mas para mim ele era apenas um cara no final da linha telefônica. Lembro-me de minha mãe me chamando em um quarto uma vez, apontando para Solid Gold na TV e dizendo: "Esse é o seu pai." Sempre desejei que tivéssemos mais chances de nos conhecermos. Queria estar perto dele, como qualquer filha quer com seu pai. Mas forças externas conspiraram contra nós. Durante a gravação de seu último álbum de estúdio, After Dark, lançado em 80, os problemas de abuso de drogas de Andy pioraram. E neste álbum lançou os hits Desire, Warm Ride, e ainda 2 duetos com Olivia Newton-John, I Can't Help It e Rest Your Love on Me. You know I hate to think that someone could have hurt someone like you. Em março de 80, os membros da banda Queen convidaram Andy Gibb para contribuir com a gravação do primeiro trecho de sua canção Play the Game. Freddie Mercury ficou profundamente impressionado com o talento do irmão mais jovem dos Gibb. Apesar de já terem se encontrado anteriormente e gravado essa parte da música algumas vezes, por razões não esclarecidas, essa gravação não foi incluída na versão final da canção. No início de 81, durante a gravação de um programa de televisão, Andy conheceu Victoria Principal, uma conhecida atriz famosa por seu papel como Pamela Barnes, na renomada série de TV Dallas. Entre eles, a atração foi instantânea, e a notícia de seu romance logo se espalhou pelas capas de revistas em todo o país. No entanto, os irmãos de Andy não viam com bons olhos esse relacionamento, principalmente por conta da diferença de idade entre eles, com Victoria tendo 30 anos e Andy apenas 22. Ao invés de ajudar Andy a superar seus próprios problemas com as substâncias, a influência de Victoria só piorou a situação. Apesar das críticas, Andy estava profundamente apaixonado e permaneceu firme em seu relacionamento. Para celebrar seu amor, Andy e Victoria decidiram gravar uma música juntos, intitulada Hello, I Have to Do Is Dream. Dream, 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 when I want you. No entanto, essa canção alcançou apenas a modesta posição 51 na parada da Billboard e representou a última gravação de Andy, além de ser a única música gravada por Victoria Principal. O comportamento de Andy estava se tornando cada vez mais impróprio. Ele abusava do álcool, faltava a compromissos profissionais e cancelava apresentações de última hora. Em uma ocasião, no Aeroporto Internacional de Los Angeles, as autoridades confiscaram uma arma que pertencia a ele e o detiveram por várias horas. Em outro episódio, também no aeroporto, foram encontrados vários gramas de cocaína em sua bagagem de mão. As revistas da época publicaram fotos de Andy algemado sendo levado por agentes policiais. No final de 81 e início de 82, Andy teve a oportunidade de apresentar o renomado programa musical Solid Gold. Contudo, após apenas alguns meses, ele foi dispensado devido ao seu comportamento inadequado e às frequentes ausências causadas por seu abuso de drogas. Em março de 82, Victoria lhe comunicou que não queria mais vê-lo e partiu com um cirurgião plástico milionário, com quem se casaria em breve. Esse foi um golpe devastador para o cantor, já que estava profundamente apaixonado por ela e o rompimento abalou sua estrutura. No ano de 83, Andy teve a oportunidade de estrelar em diversos musicais importantes na Broadway. Entretanto, após alguns meses, apesar de seu notável talento, ele também foi demitido. Segundo o seu produtor, quando Andy estava nos palcos, ele era uma verdadeira alegria. Mas infelizmente sua permanência era curta. Ele perdia muitos dias de trabalho, retornava apenas às terças-feiras e parecia esgotado. Era como um cachorrinho, muito constrangido quando cometia erros. Andy tinha um grande coração,
mas sua força física não era suficiente para cumprir com os compromissos necessários. Seus problemas com vícios e depressão o estavam consumindo, e ele gastava seu dinheiro de forma desenfreada, o que o colocava em uma situação financeira precária. Até 84, Andy recebeu convites para se apresentar na América Latina, onde participou do renomado festival Viña del Mar, no Chile. Durante 2 noites, ele encantou o público com suas interpretações dos grandes sucessos e emocionou a plateia com sua versão especial de Hey Jude. No ano de 85, os problemas de vício em drogas de Andy haviam se agravado consideravelmente, levando sua família a tomar uma decisão crucial. Eles o convenceram a se internar na prestigiada clínica Betty Ford. Após alguns meses de tratamento, houve uma melhora perceptível e Andy retornou ao trabalho. Ele apareceu em vários programas de televisão e realizou apresentações em locais menores, onde cantava seus sucessos e fazia versões de músicas clássicas. Contudo, em 86, Andy, que havia acumulado sua primeira fortuna antes dos 20 anos e posteriormente ultrapassado a marca dos 10 milhões de dólares, viu-se à beira da falência. Seu saldo bancário despencou para meros 7 mil dólares, enquanto suas dívidas somavam 50 mil dólares. Durante o auge de sua decadência, durante festas extravagantes, Andy chegou a gastar 1.000 dólares em drogas em uma única noite. Em 87, Andy sofreu um colapso devastador devido ao uso de substâncias ilícitas e buscou tratamento novamente. Seus irmãos o apoiaram financeiramente, mas ele acabou declarando falência. Após vários meses, parecia que ele finalmente havia superado seus vícios e começou a se envolver em novos empreendimentos. Surpreendentemente, durante esse período de sobriedade, Andy decidiu aprender a pilotar aviões e, apesar da descrença de seus irmãos, obteve sua licença de piloto no final de 87. Andy era um verdadeiro sonhador. Ele também começou a trabalhar em novas músicas e tinha planos de gravar outro álbum. Seu irmão Barry organizou um contrato com a gravadora Island para ele na Europa. Entretanto, quando Andy chegou à Inglaterra, ele entrou em pânico e não compareceu às reuniões com a gravadora. O contrato nunca se concretizou, e apenas algumas das músicas que ele havia preparado por conta própria foram lançadas de forma isolada após sua morte. Seu irmão mais velho, Barry, expressou várias vezes que nesse ponto via Andy não apenas como alguém com problemas de drogas e álcool, mas como alguém que enfrentava uma luta mais profunda, sem compreender totalmente como navegar na vida ou se proteger dela. Em fevereiro de 88, Andy começou a sofrer com ataques de pânico e afundou em uma profunda depressão. Seus irmãos tentaram ajudá-lo, mas se viram impotentes diante da situação. Em 7 de março, apenas 2 dias após completar 30 anos, Andy Gibb relatou dores no peito e foi hospitalizado. Tragicamente, em 10 de março, ele perdeu a consciência e faleceu algumas horas depois. A autópsia revelou que ele morreu de miocardite, uma inflamação grave do coração, causado por uma infecção viral. O abuso de álcool e cocaína não foram a causa direta da sua morte, mas pioraram muito a sua saúde. Andy Gibb foi sepultado no cemitério Forest Lawn, em Hollywood, o mesmo local onde descansam outras estrelas notáveis, como Michael Jackson. No entanto, sua juventude em Los Angeles foi marcada pelo abuso de drogas e cocaína. Houve relatos de que ele passou 48 horas consumindo álcool e acabou no hospital no dia que antecedeu seu aniversário. Os Bee Gees dedicaram a canção Wish You Were Here, Gostaria que Estivesse Aqui, em memória de seu irmão Andy. Esta música foi lançada em 89 e fez um grande sucesso no Brasil, alcançando a 2ª posição na lista de singles mais vendidos. Além dessa emocionante homenagem, durante a turnê One Night Only em 97, os Bee Gees criaram um vídeo especial para a música Our Love, Don't Throw It All Away. No vídeo, eles cantam a primeira parte ao vivo, enquanto Andy aparece em um telão, interpretando a segunda parte da canção. Esse vídeo incluía momentos da carreira de Andy cantando essa música, bem como imagens com seus irmãos. Andy Gibb foi um jovem dourado, um sonhador que teve tudo na vida, mas enfrentou dificuldades em lidar com isso. Sua jornada foi como a de Ícaro,
voando com grande ímpeto e tendo suas asas queimadas pelo sol da fama em tenra idade. Bem, meus amigos, assim encerra-se a história de Andy Gibb. Foi uma carreira repleta de brilho e turbulências, cheia de altos e baixos, mas que nos presenteou com algumas das músicas mais envolventes daquela época. Qual é a sua visão sobre a trajetória curta e trágica de Andy? Qual é a sua canção favorita dele? E se você gostou desse vídeo, assista esse aqui que vai te fazer viajar no tempo.